Peço ao primeiro secretário da Casa, vereador Manuel Messias, para fazer a chamada dos vereadores. Adailson Duarte Dantas, Clélio Francisco Ramos, Clemson Santana Machado, Presente. Jório Pereira de Menezes, José Carlos Laurentino Torres, José Cícero da Cruz, Juscelino Vieira, Manuel Messias, Nido Osvaldo de Lima, Silvio José Farias Silva. Presente. Paulo Barbosa de Macedo. Eu agora quero convidar o secretário de Saúde, Ricardo Rosa, para fazer parte aqui da mesa e iniciar os trabalhos por vocês solicitados. Ricardo, ali daquele lado, se quiser entrar o microfone, desencaixa, cá em pé, se for o caso, se você quiser, sabe? Fica à vontade. Ele vai chamar depois. Acho que aqui dá para fazer um movimento. Aqui dá para ir no movimento. Não, aqui. Pode ser. Está no ar. Ei. Eu acho que está ligado. Alô? Alô? Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente Silvio. Estamos aqui para apresentar o primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2018. O barulhinho é um pouquinho incômodo, mas infelizmente vai ter que ser assim, né? Então, estarei apresentando o primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2018. Então, a identificação, né? Estado de Alagoas, município de Rio Lago das Flores, o quadrimestre já foi falado, primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2018. Secretaria de Saúde e Razão Social da Secretaria de Saúde, município de Rio Lago das Flores, Alagoas, CNPJ 12.251.468/, ao contrário, 38, endereço Praça José Amorim, número 154, Centro, CEP 57.442, telefone 823623-1206 e o e-mail odasflores@saude.al.gov.br, Fundo Municipal de Saúde, CNPJ, Razão Social 11.438.291.000, ao contrário, dígito 10. Secretaria de Saúde, ainda continuando, secretária, a que se refere à prestação de contas. Então, essa prestação de contas, a gente dá referência à antiga secretária, que é Isabel Vanderlei Silva Moura Bulhões, né? Data da posse, dia 11/8/2017, data de exoneração, dia 11/10/2018, secretário atual, Ricardo Medeiros Rosa, data da posse, dia 11/10/2018. Instrumento de gestão, Plano Municipal de Saúde 2018-2021, está vigente. Programação Anual de Saúde 2018, também vigente. Relatório Anual de Gestão 2017, analisado pelo Conselho Municipal de Saúde e em ajuste pelo Secretaria Municipal de Saúde. Prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2018, realizando. Prestação de contas segundo quadrimestre de 2018, realizando. E a prestação de contas terceiro quadrimestre de 2018, realizando. E aí começa a prestação de contas. Eu gostaria de convidar o Antônio, né, para dar continuidade aos trabalhos.
Bom dia, comunidade otaguense, representada aqui pelos senhores vereadores. Queria cumprimentar aqui a mesa na pessoa do nosso presidente Silvio e já desejá-lo uma boa gestão nesse biênio que se inicia agora nesse ano de 2019, que vai até 2020, que ele saiba conduzir os trabalhos dessa casa com bastante sabedoria, e eu tenho certeza que ele saberá fazer isso. Queria cumprimentar ao vereador Clemes, o vereador Manuel Messias, o vereador Clério. Bom, hoje eu fui incumbido aqui pelo secretário municipal de saúde, o Ricardo Rosa, de ajudá-lo a fazer a apresentação de parte do que vai ser aqui na audiência pública. Hoje nós iremos apresentar a avaliação quadrimestral do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2018, exercício financeiro de 2018, e nessa apresentação, como dispõe aqui a Lei Complementar 141 de 2012, ele tem 3 momentos. O primeiro momento, que é o inciso 1, que fala que é do montante financeiro, quanto o município recebeu, quanto o município gastou. O segundo momento é caso o município tivesse recebido uma auditoria no exercício de 2018 e que nessa auditoria tivesse algum tipo de recomendação, e a gente também, nesse tipo de apresentação, teria que apresentar as recomendações que o DENASUR, geralmente é o órgão que fiscaliza esse recurso do Ministério da Saúde, apresentou, e o que o município estava fazendo para sanar. E o inciso 3, que para mim é a parte mais importante dessa apresentação, que é aquele recurso que chegou do município, como foi que ele reverteu para o município olidaguense. Então, o inciso 3 do artigo 36 aí da Lei Complementar 141 fala isso. Aquele montante, que eu vou falar daqui a pouco, ele foi revertido como? O que foi feito? O que foi ofertado? O que foi adquirido? Pelos sistemas de controle e avaliação, o que é que o município foi referência, recebeu, o que foi que ele fez? Então, para mim, é a parte mais importante. De antemão, eu queria até já antecipar, secretário Ricardo, vereadores e comunidade aqui presente, que a gente, devido à série de compromissos que a gente acaba assumindo, eu irei fazer essa apresentação e vou precisar me ausentar, mas aí o município, obviamente, ficará muito bem representado pelo secretário e pela sua assessoria que aqui se encontra. Então, vamos lá, vamos partir para a apresentação. Primeiro ponto, eu queria falar o seguinte: o recurso da saúde, ele recebe recursos bloco, fundo a fundo. O Ministério da Saúde manda recurso para a gente, para cada bloco, e esse bloco tem uma destinação específica. Mas o recurso da saúde não é só isso. O recurso da saúde é esse do fundo a fundo, que o Ministério da Saúde manda, como também recursos que o Estado repassa, a gente vai passar daqui a pouco, como também aqueles 15% mínimo que o município tem que aplicar com ações de serviço de saúde. Esse 15% não é despesa de saúde propriamente dita, não, é ações de serviço de saúde. Se tiver uma despesa, por exemplo, da secretaria, que não configure ações de serviço de saúde, ela não poderá ser computada. O município, por força da Constituição, tem que investir pelo menos 15%. Aí a gente também vai fazer uma demonstração do percentual que o município executou no exercício de 2018. Vale salientar que esse percentual já está disponível para todos os cidadãos olidaguenses, brasileiros e até estrangeiro que esteja passando por aqui ou que esteja fora, faça consulta, pois a gente foi enviado o CIOPS, o Sistema de Informação ao Orçamento Público de Saúde, e já se encontram disponíveis. Tudo isso que a gente apresentou, que eu vou falar agora, já está disponível para qualquer pessoa acessar, questionar, criticar, apontar e fazer a avaliação que convier. Vamos lá. É muito sucinto aqui a apresentação, até porque essa apresentação, primeiro, a gente apresenta ao Conselho Municipal de Saúde, para depois trazermos para cá. O Conselho avalia, é quem faz o verdadeiro acompanhamento, e a gente traz aqui para, em audiência pública, junto com os representantes do povo e com a comunidade que vem nos prestigiar, fazer os apontamentos e os questionamentos.
né, disso, daquilo, o momento é agora, de se falar essa questão de saúde. Então, eu vou pelo tradicional, viu, secretário? Pronto, a fundamentação legal já falei, essas disponibilidades, a Lei 4.320 é que rega os orçamentos, as finanças dos estados, municípios e governo federal, a 866 é a Lei de licitação, as resoluções do Ministério da Saúde, a Lei Complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 141, que diz que tem que ter essa audiência no seu artigo 36. Né? Essa é a fundamentação legal. Aí aqui, o montante de recursos aplicado, deixa eu ir aqui no tradicional. Eu sou novo, mas ainda com algumas características de antigamente. Pronto, montante de recursos aplicado. Gente, é o seguinte, como eu disse aos senhores, o recurso da saúde, ele não é somente aquele bloco fundo a fundo. Ele também tem que investir, no mínimo, 15% de alguns recursos. E a fonte de recursos que tem que ser aplicada, porque há um equívoco também, assim. Outro dia, em outro município, há poucos dias, na realidade, participando de uma reunião no conselho, aí um conselheiro disse assim, não, mas esse percentual que está previsto aqui da saúde está a menos de 15% do orçamento. Eu digo, não, vamos lá, vamos analisar. A gente não pega o valor do orçamento e calcula 15%. A gente pega as receitas que são base de cálculo para isso. Como, por exemplo, impostos. Né? Por exemplo, o município até o terceiro quadrimestre arrecadou R$ 1.579.770,57 de impostos. Aí 15% no mínimo tem que ir para a saúde. Aí tem as receitas de transferências constitucionais legais, é onde está o FPM, o ICMS, o IPVA, tudo isso entra. R$ 21.874.937,35 até o dia 31 de dezembro de 2018. Desse montante aí, pelo menos 15% tem que ser investido em saúde. O que são esses 21 milhões? Aí tem ali, da União o quê? O FPM, o ITR também entra para esse cálculo. Aí do Estado, o ICMS, o IPVA, o IPI estadual também entra nesse cálculo. Então, veja, essa base de cálculo é que vai servir para se calcular o mínimo a ser investido com recurso próprio da saúde. Com recurso. Então, quanto mais o município faz arrecadação de natureza própria, mais ele tem a obrigação de investir na saúde. Aí está falando aqui de saúde, mas também na educação, que tem aquela história dos 5%. E aí, vamos lá. Não, vamos botar para cá ainda. Então, veja, passou demais, não foi? Pronto, aí. Então o município, juntando as transferências constitucionais legais, que são tidas como recurso próprio do município, FPM, IPTU, ISS, TBI, taxas, arrecadou no exercício financeiro de 2018 R$ 23.454.707,92. Desse montante, no mínimo, 15% tem que ser investido em saúde. Daqui de sexta-feira que vem a 8, se o bom Deus nos permitir, nós estaremos aqui novamente. Eu até brinquei com o presidente que seria bom que ele arrumasse uma salinha aqui para mim, que eu ando tanto aqui na Câmara e com muito bom grado, muito bem recebido, graças a Deus, que eu vou, na próxima sexta-feira estarei aqui e a gente vai ver que o valor arrecadado do município foi muito mais do que isso. Porque esses é que são considerados recursos próprios, né? Recursos próprios. Então, vamos lá. Aí já são as transferências do fundo a fundo. Mas eu quero falar um pouco mais, do recurso próprio. Por exemplo, veja só, o município, calculando os 15% aí dos 23 milhões, o município teria que investir, no mínimo, R$ 3.518.206,18, no mínimo. O município, o mínimo para fechar os 15%. O município, em 2018,
investiu R$ 4.473.737,50. Quer dizer, quase R$ 1 milhão de reais a mais do mínimo estabelecido pela Constituição Federal. Então, nós prefazemos, mais na frente vai ter o percentual, nós prefazemos o percentual de 19 inteiros e 7/7 percentual de aplicação de saúde. Então, essa aqui é a parte que o município tem que investir com recurso próprio. Mas vem, como eu disse, o fundo a fundo dos blocos, né? O fundo a fundo dos blocos. Por exemplo, que é justamente isso. Transferências do recurso do Sistema Único de Saúde. Da União para o município, R$ 6.406.707,09. Do Estado para o município, porque nós temos o Provida, ProSaúde, o SAMU, né? R$ 218.737,24. E outras receitas do SUS, que são transferidas também pelo governo federal, R$ 27.067,61. Mas, gente, desses recursos aqui, por exemplo, da União, nós recebemos de atenção básica. A atenção básica é aquele bloco que tem o PAB fixo, que tem o agente comunitário de saúde, que tem o Programa Saúde da Família, que tem o NASF, né, que tem, me ajuda aí, assistência farmacêutica, não, esse é um bloco específico. Então, tem todos esses recursos dentro da atenção básica. Na atenção básica, foi repassado ao município de Olho d'Água R$ 3.884.903,49. Na atenção média, isso tudo da União para o município. Na atenção média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, que é repasse do hospital, que é o CAPES, que é o TFD, tudo isso é média e alta complexidade ambulatorial. R$ 1.045.378,75. Da Vigilância e Saúde, né, que entra o Endemias, por exemplo. De Endemias ainda tem uns insumos que o governo federal repassa, de acordo pela produtividade apresentada pelo município. Aí nós temos, inclusive, R$ 265.411,26. Assistência farmacêutica, que é o recurso que vem para a aquisição de medicamentos da farmácia básica, como o Qualifasus também, né? Qualifasus para melhorar, organizar aquele ambiente da farmácia básica, foi R$ 133.119,48. Investimentos, aquisição de material permanente, através de emendas, inclusive, nós, R$ 849.980. Então, tudo isso aqui compõe o bloco da União para o município. Veja que não é um recurso só, é recurso todo quebrado. E do ano passado para cá, inclusive até falei sobre isso quando a gente discutiu o orçamento aqui, no ano passado, que a execução do recurso mudou. Antes era dentro dos blocos, cada um tinha uma continha bancária, e agora é tudo junto. É tudo junto e misturado. Aí o secretário e a equipe dele tem que quebrar a cabeça para fazer a execução dentro do que preconiza cada recurso. Eu não vou dizer que a gente ainda está numa fase que não tem uma análise concreta, né, secretário Ricardo, se essa sistemática melhorou ou piorou. A maioria dos profissionais que a gente trabalha diz que piorou porque fica muito complicado de fazer o controle. Mas, em algum ponto, flexibilizou porque ficou tudo para uma finalidade da atenção básica. Então, é uma coisa que, ao final desse ano, metade desse ano, a gente vai ter uma análise concreta de como ficou 2018 em relação a essa aplicação, tudo uma conta só. Veja só, é como o vereador Silvio, aqui o senhor não tem esse problema. É como, vou falar na prefeitura. A prefeitura tem várias contas bancárias, que cada um com destinação diferente. É como pegar uma conta só e pegasse todos esses recursos e jogasse nessa. E executasse dividindo. Aqui o senhor não tem esse problema, porque o senhor só tem uma conta. E o dinheiro que entra para cá é só para uma coisa. Mas na prefeitura, como na saúde, o dinheiro que é acreditado é diversificado. Bem diversificado. E houve a sistemática de se
aplicar o recurso utilizando uma conta bancária só. Então, aí vamos lá, transferência de Estado, a transferência de Estado, 218 mil, já demonstramos aqui, e essa transferência de Estado são aquele recurso pró-saúde, pró-hospitalar, pró-vida, recurso pouco, mas que ajuda em alguma outra ação, né? Alguma outra ação. SAMU também, vamos lá. Então, esse aqui é a demonstração dos recursos fundo a fundo. E esperamos que esse ano a gente faça esse tipo de avaliação já no decorrer do ano, e eu prometo aos senhores que já traga até mais detalhado, para demonstrar, não só para os senhores vereadores que estão aqui, mas quem também vir futuramente prestigiar esse tipo de audiência, né? Vamos lá. Aí vamos às despesas. E essa formatação que está sendo apresentada é justamente a formatação solicitada pela Lei Complementar 141/2012. Né? A gente não pode fugir muito do que determina, né? Determina. Então, gente, já aqui na despesa, aí a gente demonstra toda a despesa realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, tanto dos recursos federais, como também dos recursos do município. Por exemplo, nós tivemos uma despesa corrente de R$ 11.336.588 ao final do terceiro quadrimestre. Despesa de capital, R$ 4.001.530,14. Aí já a gente fala. Aí dessas despesas correntes, 7 mil, veja, mais de 70% da despesa corrente é pessoal. Isso é latente e demonstra claramente o subfinanciamento da saúde. Porque, veja só, você tem uma lei de responsabilidade fiscal que diz que não pode gastar 60% de despesa pessoal. Mas você manda o recurso da saúde, onde todo o recurso da saúde é para pagar pessoal e o município ainda tem que complementar. Veja como a coisa está. Veja como é que a coisa está. Aí inventaram aquele negócio de mandar emendas de custeio para dar um alívio, não pagar pessoal, mas ter outro tipo de custear outro tipo de despesa de atenção básica. Mas não era melhor atualizar os valores, tanto dos programas, para que houvesse realmente um financiamento de saúde e não um subfinanciamento? Por aqui a gente tira, mais de 70%, algo em torno de 70%, é despesa com pessoal e encargos sociais, né? Onde seria pelo menos até 60%, né? Até 60%. E essa despesa de investimento alto é porque a gente ainda tem aquele saldo que vem de 2016 da obra do saneamento, né? Que entra aqui, demonstra no cômputo da saúde, porque a rubrica está lá, mas não conta por percentual. Mas também não contaria porque o recurso era vinculado, não é recurso próprio do município. Que despesa de saneamento não entra para o cômputo da despesa de saúde, não é assim, Ricardo? Mas, assim, essa a demonstração nossa. Quanto o município arrecadou e investiu. Aí, por fim, a gente traz um comparativo, né? Que eu até antecipei, né? Nós temos a obrigatoriedade de investir pelo menos 15% ao final do exercício, né? Ao final do exercício financeiro. Então, a gente já percebe que já desde o primeiro quadrimestre, tudo isso está no CIOPS. Você vai botar lá no Google, CIOPS, olho d'água. Aí lá vai aparecer e vocês vão ver todos os dados. E tudo que a gente demonstrou aqui está publicado lá. Publicado, homologado, assinado, tudo direitinho. Então, no primeiro quadrimestre, nós investimos de recursos próprios 15 inteiros e 48 centésimos percentuais. No segundo quadrimestre, 18 inteiros e 67 centésimos percentuais. Aí, no final do ano, já no terceiro quadrimestre, 19 inteiros e 7 centésimos percentuais. Então, foi aquela continha que eu fiz. A gente tinha, pelo menos, que aplicar 3.518.206 e aplicamos 4.473.000, que deu uma diferença a mais de R$ 955.531,32. Essa diferença a mais, isso só mostra o subfinanciamento que a saúde vive.
Porque se existe o profissional e o programa não tem como arcar, o município tem que complementar, não tem para onde correr. A gente não vai deixar o profissional ir embora, a ação deixar de ser executada. O município tem que se virar e fazer a complementação, né? Fazer a contrapartida. Então, ao término do exercício financeiro de 2018, nós temos esse retrato. Nós aplicamos, o mínimo era 15, aplicamos 19,7. E deu uma diferença em dinheiro, em real, uma diferença de R$ 955.531,32. E se por acaso o município não tivesse aplicado os 15, como seria? Aí o município sofreria penalidade. Penalidade de, inclusive, ter retenção em mais de recursos para a fomentação disso. E ainda tem outra questão. Se o município não informar o CIOPS no prazo, inclusive o próprio Ministério da Saúde atrapalhou todo mundo, os 565 municípios do Brasil, porque ele criou um sistema que ficou inviável durante muito tempo, e, inclusive, ele até prorrogou para o final de março, que não é o caso de Olho d'Água, que a gente já estava com isso pronto, na hora que o sistema foi disponibilizado, a gente informou. Então, quem não informasse, a regra é essa, quem não for informar o CIOPS até o dia 2 de março do ano subsequente, do sexto bimestre, o FPM fica bloqueado. Não é bloqueado parcialmente, não. Fica bloqueado total. Já aconteceu uma situação de municípios que não deu nem a mínima para isso, e ficou vários meses bloqueado todo o FPM, do dia 20, do dia 10, do dia 30, aquela do primeiro decente, segundo, terceiro decente, todos esses bloqueados. Então, assim, o município tem que estar muito atento, tem que observar os prazos, fazer a aplicação adequada, para que para que o município não sofra sanções futuras. Bom, gente, a minha participação hoje bem breve, é só essa. Por conversar muito, ficou um pouquinho muito longa, mas eu queria até... a apresentação nossa é essa, e agora vai ser... isso aqui é só uma demonstração. Pronto, aqui. Aqui. Pronto, esse aqui foi o que eu falei, né? Da atenção básica, assistência médica hospitalar ambulatorial, né? Todos os valorzinhos, né? Outras subfunções, porque a demonstração de gasto por blocos, que é o que interessa aqui para a gente, né? Bom, a nossa apresentação é essa. Espero que na próxima audiência a comunidade, que eu até pensei que ia ter mais gente participando, porque é muito concorrida essas audiências de saúde, nos municípios que a gente vem participando, é muito concorrido, tem até, assim, eu acho melhor quando tem. Né? Muita gente, questionamentos, abre para o povo e o povo pergunta, porque melhor do que falar para ninguém é falar discutindo e tentar esclarecer. Não quer dizer convencer, esclarecer. Esclarecer é quem tem aquele questionamento. Que muitas vezes você tem um questionamento porque não conhece, não entende, mas se não confiar na gente, não tem problema. Mas a gente dá os caminhos para buscar informação e, em outro momento, fazer o feedback. Isso é importante que ocorra. Mas, mesmo assim, quero agradecer a todos a boa receptividade que eu tenho aqui nessa casa. E abro agora, nesse momento, para fazer questionamentos do que foi apresentado por mim. Estou abrindo agora porque eu vou precisar sair. Mas, se não quiserem agora, de sexta-feira às 8 eu estarei aqui, aí você pode dizer, lembra que lá na saúde você falou isso, mas como é? Não tem problema, que a gente está à disposição também para fazer esse questionamento. Abraço, queria devolver a palavra aqui ao presidente Silvio e me colocar à disposição para fazer algum esclarecimento em relação ao que nós apresentamos há pouco. Nós temos que agradecer a sua explanação, Antônio. E se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, o espaço está aberto para qualquer questionamento a respeito do assunto. Da minha parte, pelo que você explanou aí, a gente vê a preocupação do governo municipal, não é? Para atender melhor a nossa comunidade, pelo que você explanou, porque é quase R$ 1 milhão
que se foi gasto a mais das verbas que são destinadas à saúde, não é? Isso é muito importante porque a gente vê a preocupação, porque a gente sabe que a saúde ainda, o recurso federal, estadual, não chega a ser o que os municípios, não é só em Olho d'Água, é em todo local, o que os municípios desejam, para que tenham um melhor atendimento para a comunidade. Mas a gente vê especificamente aqui em Olho d'Água das Flores, né, essa preocupação por parte do gestor, e você vê esse gasto além de quase R$1 milhão para que dá um melhor atendimento à nossa comunidade. Então, a gente só tem a agradecer e parabenizar o município pelo trabalho realizado. Agradecer a vocês, apenas para o secretário Ricardo, se quiser usar da palavra alguma coisa ainda. Se quiser. Tem outra pessoa ainda? Pois não. Então, eu agradeço a você a sua participação, Antônio. Viu? Muito obrigado mais uma vez, como sempre, você presente aqui na casa, como você já disse. Então, secretário Ricardo, à sua disposição. Alô. Muito obrigado, presidente. Eu queria convidar a nossa técnica Joelma para dar continuidade aos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Como o Ricardo já me apresentou, sou Joelma Ricardo. Estou fazendo parte da equipe da Secretaria de Saúde, principalmente no setor de planejamento, onde a gente tem essa incumbência, dentre as nossas atribuições, de fazer a prestação de contas dos quadrimestres, né, anteriores. Quero saudar a mesa em nome do presidente Silvio, e a gente vai dar continuidade com as nossas... com a nossa apresentação, com a próxima etapa, que é sobre as auditorias realizadas ou que a gente recebeu, né? Então, no período que a gente está falando aí, sempre lembrando que é de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, então a gente nem sofreu nenhuma auditoria nesse período e nem a gente executou, porque nós não temos esse serviço dentro do município de acordo com o porte. Aí agora a gente entra com a oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, conforme está lá descrito no regramento. Para a rede física, né, que são todos os serviços que a gente tem prestado no município, a gente entra com a parte de estrutura. Nós temos no nosso cadastro de estabelecimento, que é muito falado do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Nós temos um total de 14 estabelecimentos classificados, né, como 8 de centro de saúde ou unidade básica, uma unidade mista, uma clínica ou centro de especialidades, uma unidade de apoio diagnóstico e terapia, que é o laboratório, uma central de gestão em saúde, que é onde tem a secretaria, um centro de atenção psicossocial, que é o CAPES, e um polo da Academia da Saúde. E todos os nossos serviços cadastrados são de administração pública municipal. E aí a gente tem a classificação por serviço. O que é o serviço? Dentro de um mesmo estabelecimento, a gente pode ter vários tipos de serviço. Isso é uma forma de classificar para que haja uma visibilidade daquela produção que é apresentada. Então, a gente tem um total de 29 tipos de serviço. Alguns deles, eles se repetem por conta da questão de cadastro, é só regramento, mas o que importa para a gente é a gente saber que nós temos dentro do município estratégia de saúde da família, saúde bucal, atenção psicossocial, diagnóstico por imagem. Por imagem é quando a gente tem um serviço, por exemplo, de ultrassonografia, então ele é classificado como um serviço de imagem. Diagnóstico de métodos gráficos dinâmicos. Esse daí é esse nome, mas quer dizer um eletro. Então, ele é através de gráficos dinâmicos. Dispensação de órteses e próteses, ele é classificado por conta das próteses dentárias. Fisioterapia, urgência e emergência, vigilância, diagnóstico por laboratório, apoio à saúde da família, que aí a gente encontra o NASF,
Laboratório de prótese dentária é aquela fala que eu disse, que ele se repete por conta da subclassificação, e a atenção básica como um todo, porque o NASF, o saúde bucal, o saúde da família está todo dentro da atenção básica, por isso que dá esse total, mas isso não quer dizer prédio, isso quer dizer classificação de serviço. E aí a gente entra para a nossa produção da atenção básica, e todo o número que é apresentado aí é um sistema oficial chamado ESUS-AB, que é o sistema do Ministério da Saúde. Tudo que é produzido dentro da atenção básica no município é enviado através desse sistema. Aí a gente tem um demonstrativo por atendimento individual. Esse atendimento individual, ele é computado de todos os profissionais de nível superior da atenção básica. Então, é médico, enfermeiro, profissionais do NASF e Academia da Saúde. Que a gente teve um total aí, ó, dos nossos procedimentos, por tipo de atendimento, a gente vê atendimento de urgência, consulta agendada. Que é a consulta agendada? Aquele paciente que pede para fazer um agendamento de consulta porque ele está com algum incômodo. Já a consulta agendada, programada e cuidado continuado é aquele paciente que tem doença crônica. Então, ele já tem a rotina, né, a sua necessidade de estar retornando à unidade. Consulta no dia, aquele paciente que chegou na unidade não agendou. E escuta inicial, orientação, é aquele paciente que não foi consultado. Ele chegou, estava com uma dúvida, foi orientado, mas aquilo não é uma consulta, é só uma orientação. Então, a gente teve um total de 15.341 no primeiro quadrimestre, 16.493 no segundo e 17.066 no terceiro. Ainda na mesma ficha, são várias estratificações, a gente tem por local de atendimento. A gente tem no domicílio, em escola ou creche, em instituição, abrigo, no polo de academia, na rua, na UBS, que é na própria unidade, em unidade móvel ou outros que não entram na classificação do que está estratificado. A gente teve um total de 15.341 no primeiro, 16.493 no segundo e 17.066 no terceiro, que os números se repetem, é apenas a estratificação. Essa tela, a importância dela é para mostrar os atendimentos que a gente faz dentro da unidade e o atendimento que é feito prioritariamente no domicílio, porque isso revela, antigamente a gente chamava de visita domiciliar, hoje a gente compreende como um atendimento dentro do domicílio. Não foi apenas uma visita, o paciente está sendo atendido. Aí a gente tem por conduta desfecho, é o retorno para uma consulta agendada. Ele foi atendido e ele está retornando com aquela consulta agendada. Retorno para cuidado continuado, esses são os crônicos, quer dizer, a gente atende e ele já sabe o retorno dele. Agendamento para grupos, a gente tem grupos de hipertenso, diabético e outros diversos. Agendamento para NASF, a alta daquela situação, ele foi atendido, não tem nenhuma necessidade, ele já recebeu alta. E os não informados é o que não entra nas subclassificações acima, que aí o número são diferentes da tela anterior, porque às vezes o mesmo paciente, ele pode ter sido encaminhado para duas ou três coisas diferentes no mesmo atendimento. Ele pode ter retornado para a consulta agendada, ter sido agendado para NASF ou para grupos, enfim. Por isso, esse total diferente. 15.982 no primeiro, 17.837 no segundo e 18.482 no terceiro. Aí vem os encaminhamentos. Para onde esses pacientes são encaminhados, que o nosso foco, para demonstrar que é onde tem um grande gargalo, é para serviço especializado, que são consultas, exames, que são direcionados à secretaria para o setor de marcação, para que o paciente procure outro nível de atenção e não apenas atenção básica. A gente teve o total de 15.350 no primeiro, 16.503 no segundo e 17.073 no terceiro. E aí são alguns procedimentos, só para quantificar, demonstrar o que a atenção básica faz. A gente tem escuta inicial, acupuntura, administração de vitamina A, cateterismo, que é a sondagem vesical, cirurgia de unha, coleta de material parasitopatológico do colo do útero. Enfim, todos esses procedimentos que são inúmeros, totalizou 8.834 no primeiro,
11.197 no segundo e 13.752 no terceiro. E aí são os consolidados que esses procedimentos, os profissionais também de nível médio executam, como aferição de pressão arterial, temperatura, coleta de material para exame laboratorial, curativo, glicemia e medição de altura e peso, com um total de 43 mil no primeiro, 44 mil no segundo e 48 mil no terceiro. E aí são as visitas, realmente classificadas como visita, que são dos agentes comunitários. Aí a gente só tentou esclarecer quando ela é compartilhada, quer dizer, o agente comunitário ele faz a visita sozinho, mas em alguns momentos há a necessidade dele ir acompanhado de outro profissional da equipe, um profissional do NASF, ou um enfermeiro, ou um médico, ou odontólogo, enfim, eles fizeram no primeiro quadrimestre 27.930, no segundo 29.966 e no terceiro 28.765. Destas, eles foram com um acompanhante e um outro profissional, lá, essas que estão com SIM, 758 foram compartilhadas com outro profissional, 715 no segundo e 661 no terceiro. Aí a gente vem para a atividade coletiva. Essa produção aí é geral. Todos os profissionais que compõem a atenção básica do município está representado aí. Então, eles fizeram reunião de equipe, reunião com outras equipes, porque tem a reunião com a própria equipe e com outras equipes. Reunião intersetorial, ou do conselho, ou de controle, educação em saúde, atendimento em grupo, avaliação do procedimento coletivo e mobilização social, que foi um total de 894 no primeiro, 1.224 no segundo e 1.685 no terceiro. Aí a gente agora vai para o atendimento odontológico. Isso daí é a ficha de produção de todos os nossos odontólogos. Lá estava contabilizado os demais profissionais, mas a odontologia ela é separada. Então, de consulta agendada, é o mesmo regramento lá atrás. Consulta agendada, escuta inicial, consulta no dia, atendimento de urgência. Um total de 3.628 no primeiro, 3.964 no segundo e 3.966 no terceiro. Por tipo de consulta, na odontologia tem um grande destaque, que é o paciente, durante aquele ano, um período de 12 meses, ele tenha ido para realizar a primeira consulta odontológica, que isso quer dizer que ele foi o primeiro dia, mas ele vai ter uma instituição de tratamento para que ele conclua o tratamento. Então, existe indicador para ser avaliado, que é dos pacientes que fizeram a primeira consulta, que ele consiga realizar o seu tratamento. Então, tem a primeira consulta, consulta de retorno, consulta de manutenção e as não informadas, que é porque elas não se classificam acima, que totalizou 3.928, é o mesmo número da tela anterior, 3.964 no segundo e 3.966 no terceiro. Aí são alguns dos procedimentos da odontologia, que são esses nomes muito específicos, né, da área, que vai de acesso à polpa dentária, aplicação tópica de flúor, exodontia, instalação de prótese, orientação, higiene bucal. Aí a gente tem um total, imagina na próxima. Profilaxia, enfim, todos esses procedimentos, foi um total de, primeiro quadrimestre, 11.881, no segundo, 12.011, e no terceiro, 11.986. Só um destaque. Os profissionais da odontologia, em um mesmo atendimento, eles às vezes fazem mais de um procedimento naquele paciente. Então, por isso que a gente às vezes vê um número alto, por essa razão, porque no mesmo dia, várias coisas que ele está executando é contabilizado, é cada um desse nome aí de procedimento diferente. Aí é o fornecimento dentro do consultório, de escova, creme dental, fio, aí não está contabilizado aqueles que são disponibilizados no PSE, que é nas escolas, é uma falha do sistema, a gente faz a informação, mas o sistema não dá esse dado. Aí, então, a gente coloca aí apenas o que tem na ficha, que é o que é executado dentro do consultório, que foi liberado 70 escovas no primeiro, 132 no segundo, 137 no terceiro, e fio dental e creme dental. Aí a conduta, retorno para consulta agendada, agendamento para outros profissionais, para grupos, alta, e o tratamento concluído, que é o grande foco nosso, que foi aquele total, 3.512 no primeiro,
3.872 no segundo e 3.932 no terceiro. E os encaminhamentos, que é para atendimento com pacientes com necessidades especiais, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia, periodontia, prótese dentária, radiologia, outros e não informado, que é o mesmo número da anterior, porque é para onde o paciente está precisando ir. Aí agora a gente vai para os procedimentos de média complexidade. Então, a atenção básica a gente já finalizou, a gente passa para essa tela. Dos procedimentos que são caracterizados como de urgência e emergência, foram realizados no município, se a gente for avaliar enquanto classificação, ele não seria realmente urgência e emergência como serviço, porque nós não temos UPA. Mas os procedimentos que nós tentamos executar para disponibilizar a população dentro do nosso município, que é na unidade mista, com ânsia ambulatório 24 horas, né, funcionando, e com a equipe mínima funcionando, que médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim. A gente teve um número de consultas, principalmente, que é o grande destaque, de 1.892 no primeiro, 2.931 no segundo e 2.236, somados a essas outras consultas aí, ó, que é atendimento médico em unidade de pronto atendimento, 5.744, que deu um total lá de 7.652, porque teve mais 10 procedimentos no primeiro. Aí, no segundo, a gente teve aqui, ó, 2.931 mais 8.641. Esses outros é um número pequeno, que o maior destaque deu 11.600, mais ou menos, quando retira aqueles 40 procedimentos. 11.572. E no terceiro quadrimestre, 8.483. Esses totais aqui, no sentido de valor, é porque os procedimentos de média complexidade, a gente precisa representá-los aqui, quanto eles custariam de acordo com a tabela SUS. Mas se a gente for olhar aqui, é só para ter uma clareza, que jamais a gente conseguiria fazer 5.744 consultas em 4 meses, com um total de R$63 mil. Seria impossível, porque R$63 mil seria mais, ou uma média, do que pagaria só de plantão médico em um mês. Então, a gente não conseguiria dar esse número de consultas. É o valor de tabela SUS, que para esse tipo de procedimento, uma consulta custa R$11. E a gente não consegue uma consulta de um profissional médico em lugar nenhum por R$11. É o valor, justamente o que Antônio apontou aqui. Os programas que estão todos subfinanciados e o valor de tabela SUS que não é atualizado, desde, salvo engano, 94. Aí é urgência hospitalar, porque a outra era ambulatorial. Esses aí são os procedimentos que ainda estavam sendo demonstrados através de AIH, mas não é a classificação, foi só para demonstrar o número de atendimentos que aconteceu nesse período. Aí a gente vem aqui, de fato, para o atendimento do CAPES. Então, nós tivemos 456 atendimentos ou acompanhamento psicossocial no primeiro, 1.920 no segundo e 1.301 no terceiro. Vejam o destaque para o valor. Como que a gente ia fazer 1.301 procedimentos com o valor de R$232. Esse é o valor de tabela SUS. E aí, os pacientes residentes de Olho d'Água que foram internados fora daqui, porque nós não temos esse tipo de internamento. É só para destacar. Foram 9 internações. Pode ser que o mesmo paciente tenha sido internado mais de uma vez naquele período. Foram 9 no primeiro, 5 no segundo e 11 no terceiro. E aí vem os nossos procedimentos de média complexidade, que é o que a gente chama de atenção especializada, com um total de 17.893 procedimentos realizados no município, no primeiro quadrimestre, 24.000 no segundo e 57.000 no terceiro. E de AIHs foram os registros dentro da unidade, né, do pronto atendimento, e a gente vem para a assistência farmacêutica. Aí é o grande destaque, que o recurso da assistência farmacêutica básica, que é o que o Ministério tem portaria determinando valores, então ele tem o valor per capita. Como é que a gente faz o cálculo?
o Ministério da Saúde paga R$ 5,58 por habitante no ano. Aí ele multiplica 5.058 vezes 21.706 habitantes, que é a estimativa do TCU, faz esse cálculo e diz quanto é no ano e divide por 12. Esse é o valor que o Ministério da Saúde paga para custear a farmácia básica. Média complexidade, ele não tem regramento para isso e ele não custeia. O Estado é R$ 2,36 e o município seria R$ 2,36. Porém, o Estado e o Ministério têm o valor fechado. O município arca com o restante. Então, o que precisa, todo é o município quem tem que arcar. Por isso, aquela diferença de 900 e quase R$ 1 milhão para ser aplicado no ano. Foi necessário para poder custear as despesas. Aí são as portarias que fundamentam os valores, o regramento, e aqui a gente tem o valor exato repassado. O federal é R$ 10.093, dando um total de R$ 121 mil. O estadual é R$ 48 mil no ano, totalizando tudo que nós recebemos no ano, R$ 169 mil. Esse é o regramento e eles não passam nem um centavo a mais. E o Estado ainda tem o problema de atrasar. E aí foi a despesa que nós tivemos o ano passado, com medicamentos e correlatos. Correlatos são os complementos, né? Esparadrapo, luva, enfim. A gente gastou no primeiro 427 mil, no segundo 163 mil e no terceiro 315. Só aí já dá mais de 900 mil. A gente recebeu 169. E aí, aí a gente vem para a vigilância em saúde, que a gente tem os agravos de notificação. Então, a gente teve notificação de sífilis, doença aguda pelo Zika vírus, intoxicação exógena, meningite, AIDS, tuberculose, hanseníase, todos esses, que está aqui demonstrado em cada quadrimestre. Vou destacar aqui, a gente teve um destaque para 44 atendimentos antirrábico, que é mordida de cachorro, de gato, de algum animal que precisa fazer essa notificação. E aí são os óbitos. A gente teve 2 óbitos de mulheres sem idade fértil no primeiro, nenhum no segundo e 2 no terceiro. Óbitos fetais, 2 no primeiro e 1 no terceiro. Óbitos infantis, 1 no primeiro, 3 no segundo e 1 no terceiro. E óbitos por causa mal definida, que é aquela que você não classificou qual a real causa, a princípio. 2 no primeiro, 0 no segundo e 2 no terceiro. E todos os óbitos que que aconteceram dessas classificações, eles foram investigados para haver sua confirmação, que é um indicador obrigatório da Secretaria de Saúde. Aí são os ciclos de dengue, né? Como é que ficou no primeiro, segundo e terceiro. A gente conseguiu fazer todos os ciclos e cobrir todas as metas. Então, os imóveis foram inspecionados de acordo com a meta, que é no mínimo 80% dos imóveis. Foram trabalhados, foram tratados e quantos deram positivo, que aí é para fazer as intervenções. Aí é de leishmaniose, a gente sabe o problema que o Estado está passando com os casos de leishmaniose, que é o calazar, né, que a gente conhece, do cão, e alguns casos que têm acometido também população. Aí a gente tem essa demonstração também. Quer falar, Ricardo, daquele problema que teve com outros municípios, que o pessoal pensou que era da gente? Já esclarece logo, né? Tivemos um caso de leishmaniose. Houve um caso de leishmaniose onde a Secretaria de Saúde de Carneiros, me procurou dizendo com relação ao limite do município, Silvio. E eu esclareci para ela que nós fizemos os ciclos, todos os ciclos, concluímos nossos trabalhos, fizemos a sacrificação dos cães ao detectarmos que eram positivos, certo? E o município, nosso vizinho, não fez a parte dele. Fez a fiscalização, porém não sacrificou os cães. E eles tiveram caso de leishmaniose. E lá no limite do município tinha uma casa que tinha um cara que criava 25 cães. E aí
o problema ficou de quem é a casa, é de Olho d'Água ou não é de Olho d'Água, é dos Carneiros, que é no limite ali, né? Aí ficou nessa questão, eu pedi para ela procurar o IBGE, porque na parte da gente, onde a gente sabe que é nosso limite, nós trabalhamos, o Edivaldo faz um trabalho muito importante aqui no município de Ilho d'Água, muitas vezes, vereador Clemes, a vigilância e demais presentes, ela não é muito vista, mas tem um trabalho crucial. Muita gente diz, eu não preciso do SUS, mas a vigilância está atuando no município. E ela está trabalhando nos mercados, fazendo recolhimento de mercadoria, com as endemias, indo fazer essa buscativa desses cães que têm problemas de leishmaniose, sacrificando. Então tem todo um trabalho, os ciclos da dengue. Então tem todo um trabalho, todo um processo que às vezes a gente não enxerga, né? Não enxerga. Então o nosso trabalho foi feito, foi a contempo, foi realizado, os cães foram sacrificados, né? E eu me reportei novamente à secretária do nosso município aqui vizinho de Carneiros, e passei para ela a questão de que os cães teria que ser feito o trabalho com a vigilância do lado de Carneiros, para que o caso não venhamos a ter casos de leishmaniose no município de Olho d'Água das Flores, certo? É só para esclarecer e mostrar que estamos vigilantes, estamos atentos. E a importância disso, né, que é uma doença que está acometendo agora, está sendo reemergente, que já estava isso bem, a gente praticamente não tinha casos. E agora está havendo esse retorno, né? Então, precisa intensificar. O Estado, através do Ministério da Saúde, fez uma coisa boa, que foram os testes rápidos, então já consegue se identificar mais rápido, confirmar, e infelizmente tem que fazer a sacrificação desse animal, porque é ele quem faz a transmissão para o indivíduo, né? E chama atenção também para os números, ó. A gente no primeiro quadrimestre tivemos cães eliminados, 3, no segundo quadrimestre 15 e no terceiro quadrimestre 34. Está se trabalhando mais, está se identificando mais e a gente está sendo atuante, né? Os números aí são... o destaque, né, que a gente teve aí, ó, 52 positivos e os 52 foram eliminados. E quando a gente identifica muito, não quer dizer que o problema está aumentando. Isso mostra também que nós estamos atuando bem, ou seja, a vigilância, porque ela conseguiu identificar. Porque número 0 não quer dizer que o caso não está acontecendo. Às vezes é porque a gente não está identificando. E isso é onde está o risco maior, né? Aí a gente vem para as coberturas vacinais, que são os nomes dos imunobiológicos, ou seja, das vacinas, as metas alcançadas, né, as coberturas, e a gente tem tido uma cobertura, vou considerar como boa, porque nós temos que alcançar uma cobertura de 95% para a maioria deles, exceto o BCG, e a gente tem alcançado essas metas. Mais uma coisa que eu quero deixar registrada é que as vacinas elas não são compradas pelo município, elas são fornecidas, certo? Pelo governo federal e pelo estado, distribuídas no estado de Alagoas. E nós tivemos nos últimos meses uma falha na distribuição dessas vacinas, o que muitas vezes implica diretamente na cobertura vacinal do município. A novidade esse ano, cada dia que passa, é só passando mais responsabilidades para o município. A partir desse ano, a gente não vai receber nem seringa mais. Para muitos, isso pode ser insignificante, mas quando a gente vai somar isso durante o ano em um montante de recursos que a gente já pode dizer que está extremamente subfinanciado, a gente vê que só aperta, né? Então, isso é um fator também preocupante para a gente. E Joelma, Henrique Martins e demais amigos presentes, a gente viu, Clélio, que essa semana eu recebi uma solicitação de uma pessoa com relação à questão das seringas, né? Falando, não tem seringa nem para vacina, né? Aí é difícil você chegar para a pessoa e comunicar, ó, gente, a seringa, quem passa é o Estado para o município, né? E quando ele corta assim, ó. Mandou uma nota dizendo que vai mandar mais. Mas passou? Mas, ó, ele manda assim avisar, né? Aí por que não mandou antes para a gente se programar e se preparar? Aí, Clélio.
Não encontra. Aí, Clélia, para tranquilizar, a gente já está... Porque a gente sabe que o processo de administração pública não é tão simples. Se você for comprar qualquer coisa, tem que ter um processo. Abrir um processo, cotação de preço. Tem que seguir o que diz a 8666. Então... E às vezes falta até a vacina. Como a gente sofreu esse ano agora, faltando vacina. Vai, é verdade. É verdade. Então, nesse rol de informações, eu quero deixar claro que a gente está tentando fazer a aquisição das seringas, certo? Para sanar esse problema, já que somos nós que vamos ter que comprar mesmo, então vamos comprar. Né? O que eu acho distante é a informação chegar para a gente meio que de surpresa. Entendeu? Quando a gente está aguardando eles entregarem as seringas, eles vão e mandam uma cartinha dizendo que não vai entregar mais. Aí é difícil, porque aí eu vou ter que correr atrás dentro de um espaço curto de tempo para suprir a necessidade do município. Mas vamos lá. E a gente sabe que a seringa que é utilizada para vacina não vai encontrar nem em todo lugar com facilidade, porque elas têm as suas especificidades. Então, não são daquelas seringas que a gente já tem lá no pronto atendimento, né? Tem... Era diferente, a agulha, tem uma na coxinha da criança, no bracinho, depende da sua qualificação. Então, é essa situação e a gente tem que aumentar a cobertura com isso que a gente tem, né? Enfim, mas a gente vai lutar. Aí foram as campanhas, a gente teve de sarampo e poliomielite, a gente alcançou as metas, está lá a cobertura, né? A meta era 95, a gente foi para 98, e influenza também. Aí são as ações de vigilância sanitária, que são dados oficiais. Isso a gente quer reafirmar aqui, que todos os dados que a gente está apresentando, eles têm como base sistemas de informação do Ministério da Saúde, são sistemas oficiais. A única informação que não está disponibilizada, mas é uma falha do Ministério, foi essa mudança do ESUS, que são os de atenção básica. Mas todos os demais são de domínio público. Está ali, Tabidé, DataSUS, é só ir na plataforma, vai conseguir visualizar, e todos os demais consegue ver também. Então, o indicador diz que a gente tem que apresentar, a vigilância tem que fazer pelo menos 6 tipos de ação. Não é o volume de quantidade da ação, é tipo de ação. E ali no rol, né, nas linhas, a gente tem muito mais de 6. Uma coisa que Ricardo ressaltou aqui é o fato de estarmos vigilantes. Isso é importante. Então, a gente totalizou, além de ter alcançado mais do que 6 tipos de ações, a gente executou no primeiro quadrimestre 821, no segundo 687 e no terceiro 439. Essa redução no terceiro quadrimestre é porque a orientação da vigilância sanitária é que os estabelecimentos que são sujeitos à vigilância sanitária, eles devem ser visitados e cadastrados ou recadastrados no início do ano. Então, por isso que o número é maior no primeiro, aí vai decaindo no terceiro, porque eles têm o longo do ano para fazer isso. Então, o número é maior no primeiro, por essa razão. E aí a gente vem os indicadores, que a gente chama de CIS-Pacto, que são de pactuação interfederativa, que são de monitoramento no quadrimestre. A gente tem dados em vermelho, porque eles carecem de resultados oficiais que são calculados pelo Estado, e o Estado disse que só ia disponibilizar a partir do dia 15. Então, a gente tabulou por nossa conta, por estar em vermelho, e não é o considerado que o Estado bateu o martelo. Mas a gente precisa que todos os óbitos de mulheres em idade fértil, que a gente chama de MIF, o que é uma mulher em idade fértil? De 10 a 49 anos. Por que tem que ser investigado? Para a gente descartar a possibilidade de ter sido um óbito materno. E se for materno, que a gente descubra essa causa e a gente tenta intervir para os próximos, para que outras não aconteçam. Então, todos os óbitos dessa faixa etária foram investigados e foram descartados. A gente não teve nenhum óbito materno. Percentual de registro de óbitos com causa básica definida, o que é isso? Todas as pessoas que faleceram
pelo menos 95% tem a sua causa definida, porque isso demonstra também possibilidade de intervenções. Mas a gente, até o dia que nós tabulamos essa informação, a gente estava com todos investigados e com a causa definida. Aí são as citologias, né, realizadas. A nossa meta é 987 de mulheres de 25 a 64 anos. Até o dia 20 de fevereiro, que compreendia resultados apenas até dezembro, porque se foi mostrado depois ainda não tinha entrado no cálculo, a gente já tinha alcançado 958. Então, nós estamos acreditando que a gente vai alcançar a meta. As mamografias, a meta para a mulher de faixa etária de 50 a 69 anos era de 410. Esse número aí, 0,60, é uma razão, um cálculo que faz em cima da quantidade de mulheres, dividido por 2 anos, enfim. Mas dá um total de 410. A gente, por conta da dificuldade da oferta de mamógrafo na região, a gente não tinha essa disponibilidade. E a gente, até 20 de fevereiro, que era até meados de dezembro, a gente tinha 250. Lembrando que o mamógrafo aqui do município não, o mamógrafo aqui da região, ele estava parado há 3 anos. Há 3 anos. Então, é em Santana de Ipanema que esse mamógrafo fica, o que dificultou muito a gente atingir esse percentual. E nosso recurso está alocado em Santana, e como é de média e alta complexidade, a gente não pode mexer no valor, no recurso lá do município de Santana de Ipanema. E também não é algo que a gente possa trazer para o nosso município, porque nós não temos, pelo porte municipal, não comporta um mamógrafo. Então, a gente sempre tem que referenciar. Aí é o percentual de parto normal no SUS e saúde complementar. A gente tinha uma meta de 52%, até o período que foi avaliado, tinha 51,46%, ficou bem próximo. O outro é número de óbitos maternos, a gente não teve. Cobertura populacional de equipes de atenção básica e de saúde bucal, a gente mantém a quantidade que a gente precisa e isso é considerado 100%. E os números de ciclos que atingiram no mínimo 80%, que são aqueles de dengue, que a gente falou, que é o trabalho das endemias. A meta são 4 ciclos, mas a gente conseguiu fazer os 6, que é um ciclo a cada 2 meses. E aí a gente vem para as ações, que é o Programa Saúde na Escola. A gente tem como meta todas essas escolas, né? Escola Municipal Luiz José Gregório, que é no Gato, a Escola Manuel Melo, a creche, a Elisa Abreu, o Manuel Florencio, a creche Domício, a Ponciano, que é no Povoado Pedrão, e a Escola Municipal Maria Augusta. Temos todos esses tipos de ações a serem executadas, e o PSE aqui trabalhou de forma muito essencial, né, mas empenhou todos os esforços e conseguiu executar diversas atividades. A gente tem o registro dessas ações em vários locais, que diversifica desde saúde bucal, acompanhamento de vacinação. São 12 ações, não é isso, Joelma? Das 12, a ação da dengue, ela tem de ser executada, né? Ela é obrigatória. Então, das 12, a da dengue ela é obrigatória. Tem que passar nas escolas e fazer a ação da dengue. Meio que resumindo assim, são 12 para a gente ter uma visão do programa que ele pede. E as demais são executadas conforme necessidade, também de acordo com a faixa etária do escolar. Você tem que adequar a sua linguagem e o tema que será explorado para haver essa coerência. Então, aí a gente tem o registro de diversas ações, tudo no PSE. Aí agora a gente vem para as outras ações, né, e eventos, que foi implantação de um consultório odontológico na UBS Sagrada Família. Aí é para comprovar despesa com equipamentos, né, instrumentais. Aquisição de equipamentos para a saúde bucal, que houve o avanço da troca de amalgamadores, dos antigos por novos em cápsula, que é mais seguro para que o profissional não tenha contato com o mercúrio, conta do risco. Novos fotopolimerizadores e motor de chicote para uso na confecção de próteses. Aí tivemos a comemoração do Dia Internacional da Mulher, Dia Mundial da Saúde,
Dia Mundial da Saúde com os usuários do CAPES, doação de sangue, essa daí tudo do ano passado. Reunião sobre a campanha de verminose, que é aquela que os estudantes recebem uma medicação na escola, né, de 5 a 14 anos recebe o albendazol. O primeiro saúde na comunidade Alto do Sossego, a comemoração ao Dia da Enfermagem, a primeira trilha ecológica do Grupo de Mulheres Saúde em Movimento, Odonto Sesc, campanha de vacinação contra a influenza, o Arraiá da Saúde, tivemos ainda o curso de qualificação do agente de endemias, o primeiro encontro do programa Nascer Saudável e segundo encontro de prevenção da microcefalia, a capacitação em primeiros socorros para técnicos de enfermagem, enfermeiros e motoristas, treinamento da coleta do teste do pezinho, que o município de Olho d'Água das Flores sediou, inclusive para os municípios da região, a campanha de vacinação contra pólio e sarampo, capacitação em primeiros socorros, dessa vez foi para agentes comunitários de saúde, o Agosto Dourado, o segundo saúde na comunidade foi no sítio Guarani, a palestra com usuários do hospital sobre o protocolo de Manchester. O protocolo de Manchester é a classificação de risco, né, para que o paciente com risco maior seja atendido mais rápido, que foi com as enfermeiras Denise e Edi Carla. A realização de testes rápidos das enfermeiras do hospital nos eventos das UBSs. A reimplantação da caixa de sugestão no hospital. Setembro Amarelo, Outubro Rosa, a trilha ecológica do Outubro Rosa. O primeiro torneio de futebol, que foi do CAPES, em São José da Tapera. Novembro Azul, o piquenique com os usuários do CAPES em visita à Pedra do Céu, na Rota da Caatinga. A ação em alusão à consciência negra, com apresentação da banda Maluco Beleza, CAPES e CRAS. A festa na piscina com usuários do CAPES. E o almoço natalino, né, com os usuários do CAPES, a troca de presentes doados pelo Natal Solidário e orientação sobre o recesso natalino aos familiares. E aí a gente conclui nossa apresentação da oferta de serviços e estamos à disposição para qualquer questionamento que a gente possa responder. O vereador quer fazer uma explanação? Eu quero fazer duas perguntas. Uma é sobre os cachorros, que vocês falaram aí, mas a gente vê bandos de cachorro, 20, 15 cachorros de uma vez ainda aqui na rua. Porque vocês chegaram a cuidar de 34, o máximo. Não é? Aí eu gostaria de saber o que é que vocês têm para melhorar esse quadro, né? Porque é fato e todo mundo vê. Né? A gente aprovou um projeto aqui para cuidar mais desses cachorros. E eu acho uma coisa ainda incrível para Olho d'Água, que não foi sanado. Está com 2 anos já, que a gente grita, aperta na mesma tecla. E outra coisa, a outra pergunta é sobre esses agentes que visitam as nossas casas. Porque lá em casa tem tem uns 3 anos, é aquela mesma ficha, não cabe mais a assinatura deles. E eu pergunto, quando ele chega lá, eu digo, você vai assinar onde? Que não tem, não é possível que vocês não tenham uma máquina de xerox, que vocês tiram uma cópia para vocês dar a eles para ir mudando. Outra coisa, nunca mais uma visita deles. Na minha casa, diante tem o barraco de Luiz, está lá abandonado, é mato, é sujeira. Eu vou esperar o quê? Porque lá há muito escorpião já. Vou esperar eles ir para a cama para dormir com a gente. E o terreno lá está baldio, está abandonado. O dono já faleceu. Os filhos vão ligar só se for para vender. Entendeu? E é uma coisa simples, uma ficha. Pode-se tirar uma xerox e resolver e a visita deles. Obrigado aí. Mais alguém quer se pronunciar? Ou quer que eu responda logo e depois... melhor? Pronto. Com relação aos cães, eu queria deixar claro e pedir a ajuda dessa casa. Porque quando a gente se trata de cão na rua,
não é simplesmente a Secretaria de Saúde pegar os cães que estão na rua. A gente tem que ter um processo de conscientização, porque a maioria desses cães, eles têm dono. A maioria eles têm dono, porque eles são soltos na... Porque o que tem dono está em casa. Será? Está solto. Ele soltou porque não quer mais. Mas aí quando a gente mexe com um, ele aparece. Ele não tem tempo nem de voltar para casa. Mas se você ver, eles aparecem à noite, de dia não tem um. Aí estão dormindo, Cléber. Mas aí, aí você perguntou, eu fiz esse comentário para instigar mesmo, para a gente discutir. O que eu pensei? Eu vi que o centro de castração ele é um processo que vai dar resultado a um longo prazo, não vai ser a curto prazo. Eu pensei em duas coisas. Primeiro, o centro de castração, ampliar ele. Falei ontem com o prefeito, para nós começarmos o processo de castração de cachorra. Clélio, de cachorra. A gente está castrando só cachorro. Então, uma cachorra dessa na rua, ela chama quantos cachorros? Se a gente começar a castrar as cachorras, eu acho que a gente reduz essa quantidade de cachorro na rua. 2, um processo de conscientização através dos agentes comunitários de saúde e as vigilâncias da Secretaria de Saúde como um todo e os demais órgãos que puder ajudar. Para que a gente possa orientar esses donos de cães que tenham zelo pelos seus animais. Os prendam durante a noite, os prendam nas suas residências, né? Porque assim, a sociedade ela tem que ser envolvida no processo de saúde e doença, né? Eu não posso simplesmente dizer, Silvio, fique bom da sua doença, quando o Silvio não quer ficar bom. Silvio não toma água gelada, não vai para agir Silvio gripado. Vai pegar uma pneumonia, vai pegar tuberculose, porque ele não quer se cuidar. Desculpa, presidente, só um exemplo, tá? Ele não quer se cuidar. A mesma coisa acontece com o cão. Eu preciso do envolvimento da sociedade como um todo, para ficar ciente de que aquele cachorro não pode estar na rua, não pode estar solto. Aquele cachorro não pode estar à mercê da população ver e se sentir. Porque eu acho que você se sente um pouco constrangido. Quando eu vejo um monte de cachorro, sabe, Clélio, na rua, eu me sinto um pouco constrangido. Viu, com aquele... Ricardo? Oi, eu concordo em parte com você. Certo. Só que às vezes os caras não têm nem o que dar a eles, porque vocês também não convidam eles, faz reunião com os donos e passa ajuda para eles tratar daquelas lepras, tudo. Porque às vezes a gente diz, até com óleo queimado, se botar nele, sara. Mas será que eles ainda aguentam? Quando a gente trabalha com animal, tem que ter um certo cuidado, né? Porque a gente sabe que tem umas ONGs aí, e quando a ONG, desculpe, mas a ausência, e eu vou fazer um comentário aqui, meio que informal, meia formalidade. As ONGs, elas têm o papel dela, mas se a gente pegar um cachorro desse e matar, sacrificar, ou fizer algo que não esteja dentro dos padrões, pode crer que a reclamação chega lá, e chega através do Ministério Público, estadual, federal, né? Porque a gente cometeu um crime. Mas o crime, o cachorro solto, pode. O cachorro doente, pode. Mas se a gente pegar para cuidar, não pode. Hoje eu vejo assim, às vezes eu estou na porta de casa, quero colocar até a menina com os pezinhos no chão, aí eu quero que diz logo, aí tinha um cachorro deitado. Entendeu? Não coloque não, porque pode passar algum germe do cachorro para a criança. E aí? Porque na minha porta, lá tem um bocado. Aí você está dizendo que melhorou, eu estou só dizendo que falta mais. Falta mais. A gente precisa de mais, entendeu? Tá certo. Isso aqui eu estou fazendo essas perguntas, eu sei que cabe a mim, mas quem devia estar fazendo era o menino que colocou até o projeto, né? Que não vamos nem dizer o nome para não dizer que a gente está falando contra o outro, certo? Certo. Ô Clélio, mas assim, eu quero deixar aqui registrado que a gente está com interesse sim e é muito importante quando vem a fala de alguém, que muitas vezes eu estou lá e eu não sei muita coisa que acontece no município, que eu não estou em todo lugar ao mesmo tempo, né? E assim, a ideia minha é assim, de tentar ver alguma forma de conscientização à população, porque eu também tenho que partir do pressuposto da população ser conscientizada, certo? Para acabar com esses cães de rua e a secretaria fazer a parte dela também, certo? Eu acho que merece a intensificação para a gente ir em busca desses cães de rua e também a questão da castração das cachorras, que eu acho importante. O sacrifício, ele só pode ser feito, presidente,
quando se tem comprovado positividade do cão estar com a leishmaniose, com o calazar. Aí é que a gente entra na parte do sacrifício. E onde é que vocês fazem essa castração? No centro de castração. Aí o rapaz da clínica aqui de cães, eu esqueci o nome dele aqui, que tem uma clínicazinha aqui na entrada, perto da casa ali de Lúcia. Ele conversou comigo vendo o interesse que eu tinha de castrar cachorras também. Aí eu estou em conversa para ver se a gente castra essas cachorras. Ah, você está em conversa, não está acontecendo. Não, estou em conversa. Estou em conversa. Agora a castração dos machos está acontecendo a todo vapor. Mas o local? No centro de castração, não. No centro de castração, que o município tem um centro de castração. É. E o local? Fica, qual é a rua, Jucinha? 15 de novembro, né? Sabe o número da casa? Posso passar para o próximo ponto? Passo para o próximo ponto. Com relação, com relação aos agentes comunitários de saúde, o senhor colocou aí, eu só não entendi, Clélio, uma questão que você falou de um lixo, do entulho e de uma ficha, eu não entendi esse ponto. Quando ele me visita a sua casa, eles assinam uma fichazinha que eles pregam, eles colam até. Já é o agente de vigilância aí já, não é o de endemia de saúde mais. Eu estou dizendo é o que visita, que ele olha terreno baldio, que lá já está aparecendo, entendeu? Que vocês pedem até que a gente coloque dentro do vidro e leve para lá, né? Só que eu não fui treinado para apanhar aqueles bichos não, eu mato logo, entendeu? Tá certo. Quando eu consigo ver. Entendi, são duas coisas então. Um é o agente comunitário de saúde e outro se é o você agente de quiser endemias. saber o terreno, é na Boa Vista, entendeu? Você chegou no Lava Jato do Negão lá, entrou, é a terceira casa, o terceiro buraco lá. Se você quiser, eu sair daqui e vou lhe mostrar. E ele está propício para alguém chegar lá e colocar fogo, e vai ter até incêndio lá naquele barraco, que a madeira está muito seca, já tem muito lixo, tem pano, tem isso, bagaceira mesmo. Pronto. Se alguém jogar uma beata, o incêndio ali vai acontecer. Vou levar sua recomendação e vou procurar o setor competente e a área técnica da Secretaria de Saúde para a gente E se você sanar. puder também, mande visitar aquela delegacia lá da Rua 7, que está abandonada. Eu já levei esse caso para o prefeito. Jucinha, anota aí para mim, por favor, a delegacia na Rua 7 e na Rua Boa Vista, perto do Lava Jato do Negão. Já levei esse caso até para o prefeito. Entrei em contato com o Maceió. Os caras têm interesse até de reformar, entendeu? Só é a contrapartida da prefeitura. Se já nem sabe disso, entendeu? E visite lá para você ver a situação. Certo, continuar. Então, o de vigilância, eu vou levar essa solicitação para a equipe técnica para sanar esse problema. E de antemão eu quero colocar como é que funciona o trabalho deles. Eles trabalham em ciclos. Eles não trabalham como agente comunitário de saúde, eles passam por período. Não sei se são 2 ou são 3 meses, a cada 3 meses na residência. Não é todo mês que eles passam, não. Isso é informação importante. Mas aí eu concordo, que não é todo mês, mas não há necessidade, ele pode fazer a visita. Pode, justo, pode, beleza. É isso mesmo. Numa necessidade, numa solicitação, eles vão. Porém, eles têm uma programação para passar em cada setor, inclusive na zona rural também. Porque tem a questão da dengue, tem a questão do barbeiro que eles têm que passar, tem a questão da leishmaniose. Então, são ciclos. Eles trabalham com ciclos. É diferente do agente comunitário de saúde, que tem que ir na residência pelo menos uma vez por mês na casa das pessoas. Aí, os agentes de endemias é diferente do agente comunitário de saúde nessa forma de trabalhar. Meu Ricardo, certo? eu esqueci até de dizer que lá o finado usava um buraco, tipo uma fossa, colocava madeira para usar. E esse buraco ainda está aberto lá. Certo. E eu acho que até o que ele usava, acho que acabou pelo tempo. Certo. É mais um perigo ainda, para empoçar a água. Porque assim, o órgão público ele vai ter que responsabilizar alguém, né? Quem é o proprietário do terreno vai ter que ser responsabilizado por tudo.
Né? Então, a partir de uma solicitação aqui de uma autoridade como o senhor está me fazendo a solicitação, eu vou atender de imediato e notificar essa pessoa que vai ter que ser justo. Vai ter que ser feito isso aí, porque a gente trabalha com a saúde e tudo na formalidade. Com relação ao agente comunitário de saúde, aqui é azulado aqui para escutar, escuta, né? Acústica, né? Com relação ao agente comunitário de saúde, nós vemos implantando aqui no município, já começamos a implantar no município o tablet, certo? Para acabar com relação ao papel. Deixa eu voltar à questão do papel ainda dos agentes de endemias. Não é para estar faltando não, Clélio Ramos, com relação a endemias, nenhum papel. Não é para estar faltando, porque até o meu conhecimento, a gente tem gráfica, a gente tem impressora, a gente compra papel, então aí está faltando um ajuste ou uma organização da coordenação. Olha, não é o que eles me passaram, não. E não é a primeira vez, nem duas, nem três, não. Pronto. Vou levar isso para Edivaldo, que é o coordenador da... Que, inclusive, na próxima audiência que eu vier aqui a essa casa, eu vou convidar todos os coordenadores para estar aqui presente, para cada um, Silvio, falar sobre sua área específica. Num questionamento desse, o Edivaldo vai ter que justificar. Né? Outra coisa, eu vou arrancar a ficha, porque eles colocam a data. E vou tentar levar para você. Se eu conseguir arrancar ela... Bota uma foto. Não, eu quero levar ela para você. Que ela não está valendo de nada lá. Entendeu? Eu já tiro logo. Certo. Pode falar. Pode rasgar quando puxar. Com relação ao agente comunitário de saúde, nós estamos começando a implantar o tablet do município de Água das Flores, já começamos pelo Santo Antônio, certo? Onde os agentes comunitários de saúde lá já estão trabalhando com o tablet. E quem trabalha com o tablet não quer voltar mais para o papel, porque a produção ela é feita na hora, ali em tempo real, passando na casa. Fica melhor para a secretaria acompanhar esse agente de saúde, se realmente passou na residência ou não, porque a gente tem um GPS implantado em cada tablet, então dá para ver via satélite se o cara andou na casa ou não andou. Então isso é importante para a secretaria ter esse monitoramento e vai melhorar e sanar esse problema de dizer que o cara não passou na residência. Porque aí tem como eu vir aqui no computador na hora, puxar um relatório. Oi? Não entendi. Não, mas o tablet quem vai ter é o agente comunitário de saúde. Tá certo. Tá certo. Então, com relação ao agente, com relação aos cães, eu passei a ideia da secretaria, né, o pensamento de como vamos trabalhar esse ano de 2019. Com relação às endemias, eu demonstrei que se está faltando algum material, vou chamar hoje mesmo o responsável para a gente conversar e saber o que está acontecendo, né? E quem é a pessoa que está passando lá, que está entregando colando esse papel de forma ilegível ou sem ter funcionalidade. E com relação ao agente comunitário de saúde, estou deixando claro que daqui até o final do ano a gente está com todos os agentes comunitários de saúde com o tablet implantado, facilitando o monitoramento pela Secretaria Municipal de Saúde e dando oportunizando ao agente comunitário de saúde em melhorar o seu trabalho, certo? Viu? Você me desculpa, eu estou levando essa causa, mas ela tem que ser vista até para lhe acordar que você não está sabendo. Isso. Então, se falta e na reunião ele não tem coragem de dizer, que é uma coisa simples. Isso. Ela chega a isso aqui, ó. Mais ou menos o celular. Eu sei qual é a folha. Entendeu? É uma coisa simples. Numa folha dessa daria quantos? É verdade. 4 ou 5. Então é uma coisa fácil de se resolver. Só é querer. Certo? É verdade. Clemes. Bom dia. Bom dia a todos e a todas que estão presentes. Senhor presidente, senhor secretário de saúde deste município, plateia aqui presente, quero saudar toda a plateia em nome da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a minha amiga Neves, e também a Luciane, que muito bem desenrola seu papel na Secretaria de Saúde. Eu tenho aqui algumas perguntas, senhor secretário, e nós sabemos que são inúmeras
as dificuldades que existem. Sei que não é fácil administrar, principalmente a pasta da Secretaria de Saúde, devido aos recursos que são poucos para tantas coisas serem assumidas. Mas, graças a Deus que Olho d'Água das Flores tem o seu centro hospitalar, né? Que antigamente, eu me recordo muito bem, que Olho d'Água das Flores não tinha isso. E muitas vezes o político servia de seu carro para ser até ambulância. Eu ontem, conversando ali na cozinha com o ex-vereador Cícero Munacha, e eu veio assim uma recordação muito grande nos anos 80 aqui em Olho d'Água das Flores, que eu não tinha um centro hospitalar, que para tirar uma pressão de um paciente, ou você tinha que ir para Pão de Açúcar ou para Santana do Ipanema. E naquela época eu já com 14, 15 anos de idade, muitas vezes meu pai me solicitava o meu serviço e eu ia, até irregular, sem habilitação, mas aprendendo a dirigir, para mim era a melhor coisa. E hoje, né, diante de tanta dificuldade, como eu já falei, existe, né, médico de plantão em Olho d'Água das Flores, enfermeiras 24 horas, né, mas tem coisas aqui que nos preocupam muito. E essas coisas realmente sobre recursos que já veio para Olho d'Água das Flores e que ainda eu vejo assim um pouco parado, sem funcionar. E uma delas é a respeito do nosso saneamento básico. Nosso saneamento básico aqui em Olho d'Água das Flores recebeu aí em média de quase 22 milhões de reais, né? Foi executado uma parte da obra, né? Eu creio que falta ainda mais 50% da cidade para ser concluída, né? E nem essa primeira etapa foi executada, mas não funciona. Uma das minhas perguntas é essa, né? Outra coisa também que eu escrevi aqui foi nos gráficos que o senhor mostrou ali a gente. A Secretaria de Saúde tem ainda a pagar, quer dizer, tinha no final de 2018 um débito aí de 337 mil reais, se o espírito não me engana. Ou eu me confundi com alguma coisa? Repita. No final de 2018, Certo. aproximadamente no mês de dezembro, a Secretaria de Saúde do município de Olho d'Água das Flores tinha um débito aí de 337 mil reais a pagar. Ou eu estou me confundindo com alguma coisa? Certo? É uma outra pergunta que eu tenho a fazer ao senhor. E também a respeito da nossa Academia da Saúde, que foi uma obra concluída e até hoje esta obra não existe em funcionamento. Inclusive, a semana passada, aqui nesta casa, foi votado um projeto de lei do vereador José Carlos e foi acolhido por todos os vereadores para nenhum gestor inaugurar obras inacabadas aqui no município de Olho d'Água das Flores. Seja a gestora anterior, o que hoje está, e os que futuro venham a vir a este município. E a Academia da Saúde hoje, ela é uma obra concluída, e eu não sei porque hoje também ela não funciona. Não sei se foi questão de recursos, se foi imóveis que faltou comprar, e por isso que estou fazendo essa pergunta. E uma outra coisa é com respeito ao apoio aos pacientes de hemodiálise, né? É uma doença crônica que tem muitos pacientes aqui em Olho d'Água das Flores que faz tratamento em Arapiraca. Conheço a maioria desses pacientes, tem eles que vão de segunda, quarta e quinta, tem outra turma que vai de
terça, quinta e sábado, né? E quero saber do seu secretário o horário que esse carro vai e ou se é principalmente um horário só que esse carro sai daqui. Porque recebi uma informação que está chegando um paciente para ser tratado. Esse paciente já faz hemodiálise em outra cidade, está vindo para o Olho das Flores, é filho do Olho das Flores, e a vaga que esse paciente encontrou foi no período da tarde. E eu, principalmente, eu não acho justo um paciente sair daqui na parte da manhã para ser atendido à tarde, porque o tratamento de hemodiálise, a gente sabe que judia muito do paciente, muito mesmo. Imagina se você tem que sair daqui na parte da manhã para ser atendido à tarde. Então, são essas as minhas perguntas, certo? Estamos aqui, os vereadores, de mãos dadas, para tentar sanar os problemas do município. Sabemos que não são fáceis, mas com conversa, com diálogo, a gente chega a um denominador. O que não pode acontecer é nossa população sofrer, o vereador está sabendo e se calar. Isso aí, o senhor me conhece muito bem e eu estou aqui no meu dever, certo? Não tem aqui um adversário político. Sou adversário político, mas tenho minhas responsabilidades e tenho também o dever de cumprir com o meu papel. Então, após as suas perguntas, eu tenho as minhas considerações finais. Muito obrigado. Muito bem. Clemes, vereador Clemes, a saúde ela tem um trabalho que é desenvolvido em cima de programas e nós seguimos os programas do Ministério da Saúde, seguimos as portarias e as determinações do Ministério da Saúde. Hoje, nessa apresentação, foi colocado, se pegar aí nas primeiras folhas, nós temos instrumentos, que são instrumentos que nos norteiam em cima dos planejamentos. Eu acho que é a única secretaria que eu não conheço outra que tem tantos instrumentos de regulação. É o Plano Municipal de Saúde, é o relatório de gestão, é o plano da vigilância, tudo tem que ser em cima de planejamento, tudo tem que ser em cima de planos, e a gente tem que seguir os planos e os planejamentos. Assim como está hoje nessa casa também é uma determinação, é uma obrigação. E a saúde tem que fazer audiência pública e tem que estar aqui, né? Então, tudo em cima desses planejamentos. E mediante a essa fala, queria colocar só isso, porque partindo desse pressuposto, deixa eu achar aqui o papel que eu anotei. Foi colocada a questão do saneamento básico, certo? Foi o primeiro ponto que foi ser abordado. Com relação ao saneamento básico, hoje o município de Ilha d'Água das Flores, ele concluiu parte da obra e parte da obra ainda está sendo necessária concluir, certo? Como muito bem foi colocado. Porém, já está em fase, certo, de contratação, em procurar a questão das bombas, em dar continuidade ao funcionamento dessa parte que foi concluída, certo? Eu não vou falar com toda a propriedade, pois cheguei aqui em outubro, certo? Não tive tempo de parar com relação ao saneamento básico do município para ter uma visão holística. Porém, em conversa com o pessoal da empresa e com conversa breve ou conversa sucinta, já está sim cogitando-se em fase de colocar para funcionar essa primeira etapa que foi concluída. Clemes, só me lembra aí, você falou o segundo ponto que você colocou aí. O segundo ponto que eu falei aqui foi os restos a pagar de 337 mil reais. Tá. Foi, Clemes. Quando houve, sim, restos a pagar, quando eu entrei, tinha, sim, um déficit na Secretaria de Saúde, certo? Porém, o valor não seria esse, tá? Mas tinha, sim. E hoje a Secretaria de Saúde, hoje, quitou todas as suas dívidas. Todas as suas contas foram pagas. Tudo foi quitado, certo? Não ficou dívida para remanescente, tá? Hoje eu falo com propriedade, hoje a gente não tem dívida com ninguém, com nenhum fornecedor, com nada. A saúde hoje está quitada,
certo? Então, assim, a gente começa a trabalhar de uma forma diferente, começa a trabalhar de um jeito diferente, né? Então, foi feito um esforço muito grande, certo? Para a gente alinhar, mas hoje eu posso dizer com propriedade que a gente não tem dívida na Secretaria de Saúde. Está tudo zerado. Com relação à Academia da Saúde, como eu coloquei no início da minha fala, a gente tem planejamentos e programas, né? Cada programa, ele depende de uma portaria, depende de uma forma de ser concretizado, certo? A Academia da Saúde, ela vem para os municípios através de emenda parlamentar, propostas, abre no sistema, certo? Como abriu mais uma, Clemes, agora. Mais uma Academia da Saúde foi aberta no sistema e a gente cadastrou ele da Água das Flores. Só que depende de a portaria sair, estou falando da parte da construção, da portaria sair para poder ela ser construída, certo? Então a gente indicou o local, se não me engano, o local ficou ali próximo ao cemitério, que atingia a Rua da Cruz, tal, porque tem que ter um posto de saúde vinculado. Tem todo um critério a ser seguido, né? Então, essa parte é uma coisa, que é a questão da construção, certo? Foi construído, como no governo do Dona Esté foi construída aquela próxima ali ao CAPES, nessa agora estamos aguardando a portaria, que pode ser por indicação parlamentar, não sei. Vai depender muito lá do pessoal do Ministério como vai liberar isso. Mas a oportunidade que a gente teve de aquisição de mais uma construção, a gente fez. Com relação ao funcionamento, já é uma outra história, certo? Lá é necessário profissionais de 40 horas, a gente já está alimentando o sistema, vendo como é que isso pode acontecer. O rapaz do Estado entrou em contato comigo, porém, em paralelo, a gente já fez, a Joelma, que é a nossa técnica aqui do município, vou apontar, fez o projeto, não foi Joelma isso? E a gente enviou para o Ministério da Saúde, o projeto da Academia da Saúde. Não, dos R$3.000. Foi feito antes. Certo. Então, mas o projeto já foi enviado para o Ministério da Saúde, com relação a havia um recurso, os R$3.000, para a gente colocar em funcionamento a Academia da Saúde. Certo? Pronto. Então, assim, a gente tem que ter esse recurso chegar para poder a gente começar a trabalhar. Certo? Com relação à Academia da Saúde, você falou questão do funcionamento, né? Isso contemplou? Ou não? Se não contemplou, eu me... É que eu quis explicar o seguinte, que existe tanto a questão das portarias para fazer, para construção, e depois para funcionar, você tem que enviar o projeto para lá, eles aprovarem, sair outra portaria para poder ter o funcionamento. É burocracia demais. Para poder vir um recurso, que vem R$3.000 para lá. Aí, como não está recebendo nada ainda de recurso, o projeto já foi feito, estamos aguardando a portaria, para poder ser liberado para poder colocar a funcionar. Certo? Mas nada impede de que a gente possa introduzir lá dentro um LACE, para fazer educação física, para botar para funcionar, entendeu? Que é o que a gente está em pensamento, junto com a Magali. Mas o espaço ele sempre é utilizado, Silvio, só que quando tem uma reunião, alguma coisa, a gente utiliza o espaço, sabe? Clemes, contemplei algum ponto que eu deixei a desejar aí, a gente retorna. Faltou só a questão do apoio aos pacientes de hemodiálise. De hemodiálise, que eu vou... Isso. Mas para trás está tudo para trás mente. Pronto. Com relação aos pacientes de hemodiálise, aí eu volto. Para a gente entender. A gente tem os pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Através da quilometragem, isso tem uma portaria também, tudo. Através da quilometragem, a gente paga um determinado valor, certo? A partir de 50 quilômetros. Paga um determinado valor por viagem, de acordo com um cronograma que é enviado pela assistência social do lado onde o paciente está fazendo tratamento. A Sandra, que é assistente social, a gente conhece, trabalha no CAPES, concursada do município, ela é quem faz esse trabalho de filtro e de planilha e tabulação e manda para o setor financeiro para a gente realizar o pagamento. Então, a gente tem a questão da quilometragem, a gente tem a questão da consolidação dessa quilometragem, em cima disso ela faz o cálculo e libera um valor X ou Y para cada paciente, certo? Com relação ao pagamento e o transporte, o município fica a cargo do município, ou cede o transporte ou o pagamento desses valores. O município de Olho d'Água faz as duas coisas. Isso há muitos anos, não começou hoje não. Isso há muitos anos que o município tanto oferta o transporte como oferta o pagamento. Porém, ele poderia optar, né? Optar ou pagaria o transporte ou daria esse valor, que é R$200, R$300, de acordo com a quantidade de viagens,
que esse paciente faz para Arapiraca ou para Maceió, certo? Então, poderia dar só o valor, o cara se virar. Mas o valor é tão pouco, a acessibilidade dele é tanta que os gestores que entraram durante esses anos aqui de governo que eu participei em Olho d'Água, todos eles sempre concordaram em dar o transporte e pagar esse valor para cada paciente. Então, entendendo como funciona o TFD, entendendo como funciona o município perante os pacientes que fazem uso fazem tratamento fora domiciliar, a gente tem um caso de uma paciente que chegou nova, um paciente que chegou novo, certo? Então, qualquer outro que chegou aí. Chegou, vai iniciar o tratamento? Vai. Então, assim, tem todo um início de história. Tem que ir para lá, eles vão agendar, a assistência social daqui liga para a assistência social de lá, para poder começar a alinhar e poder começar o tratamento, no caso de pacientes novos, certo? No caso de pacientes remanescentes de outros municípios, a gente tem um outro entendimento, entendeu? Antes de o paciente vir de outro município, nós temos que sentar e discutirmos junto com a assistente social daqui, e a assistente social de onde ele está vindo e a assistente social do lugar que está recebendo, né? O caminho é esse, para poder fazer a transferência. Surgindo a vaga, é como um leito de hospital, né? A gente tem um leito de hospital que está ocupado agora. Então, o que começa a fazer o quê? Começa a se articular para ver a questão desocupou o leito, está nesse hospital ou no outro hospital. Então, começa aos funcionários da Secretaria de Saúde fazer essa articulação para poder conseguir a vaga no leito hospitalar. A mesma coisa acontece com pessoas que vêm remanescentes de outros municípios. Antes de essa pessoa vir para o município de Olho d'Água das Flores, se faz necessário a conversa entre as assistências sociais. Criar essa rede. A assistência social daqui entra em contato com a assistência social de Maceió, a assistência social de Maceió com a daqui com Arapiraca, porque o paciente vai fazer em Arapiraca, né? Então, tem que haver essa rede para poder a gente conseguir integrar esse paciente ao tratamento. Com relação ao transporte, o município, como eu já coloquei, ele vem há muitos anos cedendo tanto o transporte como o valor, o auxílio, né? Acima de 50 quilômetros. E assim, a gente, todos os pacientes de Olho d'Água, eles fazem em horário na parte da manhã, não é verdade? Já devido a essa articulação entre a assistência social, que eu coloquei aqui, expliquei aqui, explanei, né? E nesse caso específico, o transporte é cedido na parte da manhã, né, para levar todos os pacientes, eles fazem a hemodiálise e retornam todos no mesmo veículo, explicando como funciona. Tudo bem, secretário. Eu fiz essas perguntas para que também a população tenha conhecimento. Muito bem. Né, e fique bem claro para que todos tenham este conhecimento. Muito bom. E desde já quero só agradecer a sua presença aqui nesta Câmara, não só sua, como de toda a sua equipe, e dizer que também estamos a toda disposição. Muito obrigado. Certo? E eu sou muito de buscar informação. Eu gosto sempre que alguém me procura, eu sempre procuro saber a realidade. E qualquer dúvida que eu estiver aqui, eu tenho a capacidade de procurar o senhor ou alguém de sua equipe para que a gente esclareça as coisas, certo? Então, desde já, eu quero só lhe agradecer e o meu muito obrigado, certo? Qualquer outra coisa, eu procuro o senhor pessoalmente para que se esclareça sobre isso aí. Muito obrigado. Me coloco à disposição. Senhor presidente, senhor vereador, provavelmente a gente vai criar uma rotina vindo da Câmara de Vereadores, não acumulando primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrimestre, mas vindo aqui quadrimestralmente, pelo menos, para a gente ter esse contato maior, ver essas demandas. Eu acho muito plausível, vereador Clemes, presidente Silvio, essa discussão ser aberta, Clélio, e vocês colocarem aqui e a gente discutir. Vocês vão entender meu modo de pensar e o que diz a lei, né, as portarias e o que e também vocês vão terem, são a voz da população aqui nessa casa, né? Então, eu também me coloco inteira à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos que venham a acontecer. Muito obrigado. Eu quero dizer, senhor secretário e sua equipe,
agradecer a presença de todos vocês aqui. E realmente é muito importante essas audiências. Foi anunciado, eu acredito, eu não estava aqui na sessão passada, mas o vereador Adeilson chegou a dizer na sessão dessa audiência de hoje, na sessão, é transmitida, a sessão ela é transmitida ao vivo por Facebook. Quer dizer, muita gente com certeza assiste em suas residências. Como você falou, aliás, o Antônio falou, que poderia ter mais uma boa parte da população, sabe porque hoje está chovendo, né? Que hoje, graças a Deus, chegou a chuva, mas realmente poderia ter uma participação da população, porque são coisas de interesse. Né? Porque a gente fala tanto, escuta tanto se falar na saúde, não é só dele das Flores, não. Você hoje liga no jornal, o jornal hoje nas televisões é muito mais falando em saúde do que em educação. E é muito importante as audiências. Se vocês puderem vir, como você solicitou, secretário, por quadrimestre, que seriam 3 visitas ao ano, não é? Seria interessante realmente, até porque não acumula tanta coisa. A gente vai desenrolando as coisas em 3 etapas. E esses pontos que o vereador Clélio colocou aqui, que o vereador Clemes colocou aqui, muitas vezes não chega a seu conhecimento, eu sei disso. A gente é secretário, mas tem um pessoal de apoio e às vezes não chega ao nosso conhecimento. Essa questão que o vereador Clélio falou lá do terreno, eu tenho certeza que existem outros no município, na cidade, que talvez estejam na mesma situação, né, que possa ser feito um levantamento sobre isso aí. No mais, eu quero agradecer mais uma vez, estamos à disposição, a casa é de vocês também, e qualquer oportunidade que vocês se sentirem à vontade de querer solicitar ou uma visita, não só na audiência, mas qualquer dia que vocês quiserem nos visitar para fazer algum esclarecimento, nós estamos também abertos para recebê-los, com certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado igual a vocês, está encerrada a audiência pública. Tchau, obrigado a todos que participaram.